Meus irmãos, possa Jesus nos envolver em sua paz e que possamos, neste momento em que trocaremos algumas palavras dos ensinamentos do Cristo, possamos nos sentir acolhidos afetuosamente pelo Rabi, que só nos trouxe e nos traz amor. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos falar um pouco dos itens 6, 7, 8 e 9. Intitula-se assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27 e Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus capítulo 5, versículo 19. E aí, depois de trazer essas três passagens do Novo Testamento, Kardec faz algumas considerações para que nós façamos as nossas próprias reflexões. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Quem são esses todos que Kardec está se referindo? A gente pode perceber que somos nós que conhecemos os ensinamentos cristãos, que nos dizemos cristãos. Então todos nós fazemos parte desse grupo que conhece a missão, que melhor reconhece a missão de Jesus. E nós dizemos muitas vezes, Senhor, Senhor. Quantas dificuldades, às vezes as menores, nós clamamos pelo Cristo, pelos benfeitores espirituais. Quantas e quantas vezes nós não fazemos isso? Kardec continua: mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. Então nós conhecemos a mensagem do Cristo, nós conhecemos os seus ensinamentos, a sua vida apostólica, através de tantos séculos, há mais de 2000 anos, e na menor dificuldade, no momento em que nós temos que dar o nosso testemunho, nós sacrificamos tudo isso no altar do orgulho, no altar do egoísmo. Kardec ainda faz outro questionamento: serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores
nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? E aí Kardec mesmo nos dá a resposta. Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Hoje nós não podemos mais nos dizer que somos ignorantes, que não conhecemos os ensinamentos do Cristo. Principalmente nós que nos dizemos espíritas, porque além do Novo Testamento, além do Antigo Testamento, quer dizer, além da primeira revelação, além da segunda revelação, hoje, através da terceira revelação, nós ampliamos o nosso horizonte em termos de compreensão. Então, não podemos mais utilizar esse artífice ao qual, muitas vezes, nós nos dizíamos ignorantes. Não, nós não sabíamos que era para fazer isso e não isso. Não. Não cabe mais, nesse nosso período de transição planetária, nós fazermos uso da ignorância, pois nós hoje conhecemos muito mais. E quanto mais conhecemos, mais responsáveis nós nos tornamos em nossas escolhas, em nosso livre-arbítrio. Kardec ainda continua no seu comentário. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. A gente pode ter uma fala mansa, uma palavra em que traga um conhecimento, palavras difíceis, em que nós fazemos com que as pessoas achem que nós somos o homem novo. Mas se nós só vivenciarmos, se nós só utilizarmos as palavras, melhor dizendo, sobre os ensinamentos do Cristo e não vivenciarmos o ensinamento do Cristo, nós poderemos enganar a todos, menos a Deus. Porque Deus nos conhece em nosso íntimo, Então, nós temos que romper com essa barreira e temos que promover essa mudança interior, porque o reino de Deus ele não está em um local delimitado, ele está sendo construído dentro do meu íntimo. E aí é onde eu quero saber onde eu me encontrarei daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, se eu quero continuar a mesma pessoa velha, resmungona, cheia de querelas, cheia de queixumes, ou eu quero ser um discípulo verdadeiro, de verdadeiro testemunho dos ensinamentos do Cristo. Aonde eu quero estar daqui a esse período mais à frente, em que a gente fala tanto de regeneração planetária. Eu quero ser uma pessoa regenerada ou eu quero continuar esse homem velho, esse homem cheio de querelas? Esse é um questionamento que só vem a partir dessas projeções de Allan Kardec. Ainda continuando o Evangelho, diz assim: ele lhes responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. Tenhamos muito cuidado. Tenhamos muito cuidado no que a gente fala e não faz. Que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Muito cuidado, porque para estes, se nós nos enquadrarmos, para vós, Kardec afirma, haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Olha o Sermão da Montanha aí, mais uma vez, sendo relembrado.
quem vai herdar a terra, senão os mansos de coração? Então, o reino de Deus, que é aquele momento em que eu sou o homem novo, modificado, eu vou ter que dar essa contribuição, essa mansuetude, pois todos os discípulos de Jesus, eles são mansos, eles são pacíficos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Não são o número de vezes que eu pronuncio determinadas palavras, não são nem as palavras. A gente pode inclusive acrescentar. É a energia que eu estou abastecendo em minha vida, em minhas ações. Porque as palavras se tornam pensamentos, esses pensamentos se tornam ações. E se nós não cultivarmos boas palavras, em consequência, não teremos bons pensamentos. E em consequência, as nossas ações serão prejudicadas ou prejudiciais. Kardec ainda diz que são eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós só poderemos chegar ao Pai, chegar a este reino de Deus, quando nós compreendermos a verdade do Cristo. E o Cristo só nos trouxe a verdade. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Onde as civilizações pagãs, onde os grandes reinos, onde se não se tornaram ruínas. Jesus falou que não sobraria pedra sobre pedra, mas as palavras do Pai, estas sim, permaneceriam. Então, o que é o real nessa nossa existência, senão essa nossa condução ao melhoramento, ao sentimento de amor, ao sentimento de fraternidade, a dar a mão àquele que necessita de mais. Kardec diz assim: os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas, nas palavras do Cristo. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia, o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Não ficará nada que não foi dito pelo Cristo, porque o Cristo nos trouxe a verdade. Se nós formos procurar fazer uma pesquisa, nós temos em um livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 2, em que fala da lei de adoração, seria a adoração exterior. Tem várias questões, perguntas e respostas a respeito dessa temática, mas eu trouxe só uma, e a resposta eu trouxe só um pedacinho dela para a gente degustar, para a gente poder tomar gosto e ler as obras básicas. A questão 654, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Às vezes a gente acha que a nossa prece é fraca, né? A gente tem essa péssima mania de achar que fulano ou beltrano pode fazer uma prece por nós, porque nós não nos sentimos dignos de sermos ouvidos. Isso é o primeiro sinal de que nós precisamos fazer uma reconciliação com os ensinos do Cristo. Nós precisamos rever os nossos valores, reavaliar a nossa jornada terrena. O benfeitor espiritual responde a Kardec. Eu peguei só um parágrafo, ela é enorme essa resposta. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com os seus semelhantes.
E aí vemos as tantas parábolas que Jesus nos trouxe. Reconhece-se uma árvore boa pelos frutos bons, uma árvore má pelos frutos maus. Então, nós temos que ver o que é que nós estamos produzindo. O que é que nós estamos fazendo diferente, nós espíritas, nós cristãos, independente do credo religioso, o que é que nós estamos fazendo diferente? Nós estamos distribuindo amor e paz a esse momento de tanta dificuldade que estamos passando, nesse momento de aprendizado, nesse momento de separação do joio e do trigo. O que é que nós estamos, como nós estamos contribuindo? Será que estamos firmes em nossa fé, mostrando que Jesus, que Deus está conosco? Ou nós estamos escondidos, temerosos? Como é que nós estamos nessa situação? Tem um livro intitulado O Espírito da Verdade, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. São vários espíritos queridos que passam mensagens. E numa dessas, nós pensamos uma de Eurípides Barzanufo e peguei só um pedacinho, só um trechinho dela, que diz assim, Eurípides Barzanufo diz assim: irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida. E com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Quando Jesus nos diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele está nos falando que nós devemos deixar o que é da matéria, mas devemos ofertar no altar de nossos corações, de nossos sentimentos, o que é de Deus. Então, devemos praticar o que nós falamos em ações. Devemos ser cristãos proativos. E aí sim, conseguiremos, mesmo sem perceber, trabalho de formiguinha, sem perceber, nós teremos nos transformado. Jesus, quando esteve há 2000 anos, escolheu o seu apostolado, ele pegou homens rudes, a maioria deles, pescadores, com pouca instrução, e fez com que cada um deles construísse em seu coração o reino de Deus. Se nós tivéssemos essa possibilidade de conhecer Pedro, né? Nós conhecemos pelos ensinos das Escrituras Sagradas, mas se nós conhecêssemos Pedro no início do apostolado ou antes de conhecer Jesus, e quando chegou o seu momento do holocausto, em que Pedro se mostrou como um verdadeiro discípulo, com fé e com força, nós veríamos o homem velho e o homem novo. A entrega de Pedro a Jesus foi tão grande que Pedro se deixou imolar e não sentiu nada do que estava acontecendo em derredor, porque Pedro sabia que a vida iria continuar e que lá ele reencontraria o Mestre. André Luiz, ele traz uma mensagem no livro Vivendo o Evangelho, é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, e o título da mensagem é Nem Sempre. Sofres porque conheces os ensinamentos de Jesus e não consegues segui-los durante todo o tempo. Quem não é assim? A gente sofre porque a gente ainda não consegue, eu não consigo ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa tolerante. Pois bem, então André Luiz continua: a humildade é a solução, mas nem sempre consegues mantê-la. O amor é o remédio, mas nem sempre consegues usá-lo. A caridade é a certeza, mas nem sempre consegues possuí-la. O perdão é o caminho, mas nem sempre consegues encontrá-lo.
A misericórdia é a esperança, mas nem sempre consegue senti-la. A indulgência é a pacificação, mas nem sempre consegue aplicá-la. A brandura é a meta, mas nem sempre consegues alcançá-la. A fé é a bênção, mas nem sempre consegues preservá-la. O Evangelho é o mapa divino que aponta a direção do reino de Deus. Caminha, pois, com firmeza e coragem, apesar das dificuldades durante o trajeto, na certeza de que o importante é persistires. Olha que coisa interessante. O importante é que nós persistamos. Não podemos desistir na primeira dificuldade. Eu não vou mais porque eu não consigo. Vamos seguir aí o conselho de André Luiz. Persistires no bem, porque o reino dos céus só é conquistado por aquele que ama verdadeiramente o próximo, como Jesus nos amou. Nós devemos ir dia após dia, a cada dia. Basta o seu mal, disse o apóstolo Paulo. Então não vamos nos torturar pelo dia de amanhã, vamos vencer as nossas querelas hoje, as nossas dificuldades hoje. Amanhã eu dou um outro passo. E aí tem Chico Xavier, é um grande exemplo para todos nós de discípulo que viveu um apostolado aqui, tão perto de nós, do século XX, em que ele demonstrou e vivenciou, falava o Evangelho e vivia o Evangelho. E teve um momento, essa passagem, essa história está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, que tem como título A Lição do Prédio que se Inclinara. Então, Chico vê na imprensa, né, em que um prédio de 10 andares, depois de pronto e com aquela plaquinha na frente, habite-se, inclinara-se visivelmente. Em redor ao prédio aglomeravam-se muitas pessoas curiosas comentando o erro de cálculo do engenheiro construtor. A gente não gosta de julgar ninguém, né? A gente tem que culpar logo alguém, que é para poder a gente apontar o dedo, né? E ser o juiz e condenar. O Chico estava passando por ali, próximo ao edifício, e vira o prédio de imediato e ouvia as diversas críticas. Então, Emmanuel, ao lado de Chico, diz assim: veja e medite. Por um erro de cálculo, perde-se um prédio de 10 andares. Também em nossa existência, por um erro, consequente da falta de oração e vigilância, inclinamos, tombamos, inutilizando muitos séculos de nosso edifício espírita. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade é agora, é o hoje. A oportunidade de fazermos algo melhor é agora. Nós precisamos nos reconciliar com Cristo, com os seus ensinamentos. Repensar a nossa postura. Nós, enquanto espíritas, cristãos, aqueles que trabalham dentro da casa espírita ou não, às vezes o exemplo tem que ser dado dentro dos nossos lares, com aquele parente mais difícil, aquele que mais nos cobra, porque todos nós somos devedores uns dos outros. Nós nascemos na família que necessitamos, nascemos na época ideal para nós. Mas não queria ter nascido nessa época de pandemia. Nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa, né? Na verdade, a maioria das coisas que nós queremos, nós não precisamos. Então, o remédio, às vezes amargo, é o que é necessário para o nosso aprendizado. Que possamos refletir esses exemplos, e são tantos, a gente vê
a irmã Dulce, a gente vê a Madre Teresa, a gente vê Gandhi. Será que eles tinham uma vida de delícias ou de dificuldade? Eu sempre gosto de citar uma historiazinha curta de Gandhi, em que uma senhora sempre procurava um Gandhi, porque os Mahatmas são os grandes sábios, né? Então, Gandhi era muito procurado para dar conselhos àquele povo. E uma senhora foi com um filho, pegou uma fila imensa e quando chegou a Gandhi, pediu para Gandhi falar com o filho dela que ele consumia muito açúcar, muitos doces. E a senhora pegou, falou com o Gandhi com o olhar dos espíritos que são superiores, são elevados. Ele pediu para essa senhora voltar uma semana depois. Uma semana depois, ela ficou um pouco chateada, porque eu não sei, mas pegar fila e que você passa o dia todo é o tormento, né? Mas ela era Mahatma que mandava, ela seguiu a sugestão dele, imaginando que viria algo espetacular no próximo final de semana. E assim ela fez. No outro final de semana, ela chegou com o filho e pediu para ele fazer essa lavagem cerebral no filho dela. E Mahatma simplesmente olhou para a criança e disse: meu filho, pare de comer tanto açúcar. Ai, a mãe não gostou, porque ela achou que... Por que ele não falou na semana anterior? Por que você não falou, Gandhi, na semana passada? Eu peguei essa fila todinha para você só dizer para ele não comer mais tanto açúcar. E Mahatma Gandhi olhou para a senhora e disse para ela: minha filha, na semana passada eu também comia muito doce, então eu passei a semana me trabalhando para que hoje eu pedisse a seu filho não comer tanto açúcar. E isso nos mostra que o verdadeiro discípulo, ele se sacrifica, sim, mas ele se sacrifica com amor, não com queixumes, mas com amor. Eu agradeço a todos vocês que tiveram oportunidade de participar conosco nesse momento. Que Jesus envolva seus corações, seus lares e pacifique todas as dores que vocês estiverem passando. Muita paz, gente, muita luz, meus irmãos.